Ruth, agora a gente fala depois da ocupação que aconteceu por Glauber Braga essa semana no plenário da Câmara. Aquele episódio que debatemos aqui junto com você, triste de acompanhar. É a segunda vez que o plenário é completamente ocupado de maneira irregular. Isso num período ali, segundo semestre para frente. A oposição agora tenta diferenciar essa ação do deputado, inclusive, com aquela que foi feita em abril desse ano. E na ocasião, quando falávamos também disso aqui, era uma ocupação do plenário da Câmara e do Senado por 24 horas, mas em protesto pela anistia dos presos e aqueles atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. O que eles estão alegando, Ruth, nesse momento? Porque Glauber o deputado foi muito claro, dizendo que o que chama muito a atenção é o que ele recebeu como atendimento da polícia e da própria Câmara e uma negociação que foi aberta lá no começo do ano, muito mais civilizada do que nós acompanhamos nessa semana. Pois é, Algarte, agora a oposição tenta dissociar esses dois acontecimentos porque eles são muito parecidos, ao menos o fato de usarem como forma de protesto a ocupação dos plenários da Câmara e do Senado. O que a oposição alega? Que, diferentemente do que aconteceu com Glauber, que ocupou o plenário da Câmara durante uma sessão de declarações de parlamentares, eles falam momentos de breves comunicados, não havia uma sessão deliberativa, era só um momento de fala dos parlamentares, que diferentemente disso, que eles, quando ocuparam os plenários da Câmara e do Senado em agosto deste ano, eles não suspenderam nenhuma sessão, portanto o plenário não estava em funcionamento, que eles aproveitaram aquele momento para, de alguma forma, iniciar esses protestos, Então, só para a gente lembrar, como você mesmo trouxe, na ocasião eles ficaram por mais de 24 horas aqui na Câmara e no Senado foram quase 48 horas ocupando o espaço, fazendo revezamento entre parlamentares em prol da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, além de que no Senado a pressão era em torno do impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que não chegou a ser pautado. Foi apenas uma pressão, os dois presidentes da casa negociaram com os parlamentares e conseguiram desocupar os dois plenários sem qualquer ação truculenta. Então, o que chama a atenção, a gente escuta aqui também dos parlamentares, é a forma como os dois grupos foram tratados, sendo que aqui era apenas Glauber que estava ali cerca de 1h30. Isso porque Mota, o presidente da Câmara, havia afirmado que pautaria o processo que poderia cassar o mandato de Glauber aqui no plenário. Então, ele sentou-se à mesa e disse que não sairia de lá até Mota tirar esse processo da pauta. E aí, cerca de 1h30 depois, a Polícia Legislativa foi acionada, entrou no local e retirou o parlamentar à força. Então, esse tratamento gera muitos questionamentos, porque com a oposição, que era um grupo de parlamentares, houve uma negociação, foi tudo de forma de conversa, não houve qualquer ação da Polícia Legislativa. Então, isso chama atenção e aliados de Glauber atribuem até mesmo o fato dele ter conseguido manter o mandato ontem. A gente acompanhou aqui, estava nesse processo de votação e por um acordo ele ficou apenas suspenso por 6 meses e não teve o mandato cassado. Então, os aliados de Glauber atribuem a manutenção do mandato dele justamente a essa cena que a gente viu do deputado sendo arrancado da mesa diretora. Então, isso, na avaliação de aliados, teria contribuído para a manutenção do mandato dele. Enquanto isso, a oposição tenta dissociar essas duas ocupações, as duas formas de protesto que aconteceram aqui na Câmara dos Deputados. Algarte. Muito obrigado pelas informações que semana, hein? Tem ainda essas votações, a oposição tentando ainda falar sobre a anistia, o próprio presidente da casa afirma que não há qualquer tipo de terreno para que isso aconteça. Enfim, a gente falou bastante isso aqui, recesso quase chegando, mas tem trabalho ainda para ser avaliado e análise também. Bom trabalho, até mais.